O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, fez hoje uma manobra e conseguiu adiar a votação pelo Congresso dos vetos da presidenta Dilma Rousseff, entre eles o de reajuste dos servidores do Judiciário. Os deputados aprovaram um projeto importante, a desaposentação. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo Leite. Boa noite, Paulo. Oi, Luciana. Oi, Catiúcia. Boa noite para vocês e boa noite a todos. Os deputados aprovaram, com uma diferença apertada de só 8 votos, a chamada desaposentação. Ou seja, quem se aposentou e continuou trabalhando vai poder recalcular o valor do benefício, com base no tempo e também na contribuição a mais, que deve ser de pelo menos 5 anos. Esse texto agora segue para o Senado Federal. Bom, mas a discussão que atraiu olhares, atraiu as atenções aqui hoje foi outra: a análise dos vetos da presidenta Dilma Rousseff. Veja aí na reportagem. Aproveitando que a votação dos vetos é feita no plenário da Câmara, Eduardo Cunha deu início a uma outra sessão na hora em que os vetos seriam analisados. Com a manobra, a reunião teve que ser adiada. Agendada na semana passada, a sessão de hoje analisaria 6 vetos, entre eles o que reajusta o salário dos servidores do Judiciário. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quis incluir nessa lista o veto de ontem ao projeto que permitia o financiamento empresarial de campanha. Não conseguiu e decidiu barrar a votação. Uma casa que tem o seu funcionamento, o Senado tem o seu funcionamento. A casa que tem uma pauta, eles têm a pauta deles. Essa casa tem uma agenda que queria colocar, eles têm a agenda deles. Isso não é confronto, é divergência de opiniões, só isso. Em outra frente, parte da oposição afirmava que só liberaria a análise dos vetos se o Senado definisse um cronograma de votação da PEC da reforma política, que voltaria a permitir o financiamento privado de campanha. Na verdade, essa é a nossa prioridade, porque se criou um impasse. À medida que a gente não tem a votação, a conclusão da PEC, que consagra a possibilidade de financiamento privado para as campanhas políticas, tem um vácuo. A posição do presidente Renan é de manter as posições já assumidas com o Congresso, com os vetos que deixaram ainda de ser votados, né? E vamos aguardar lá se a gente realiza a reunião do Congresso ou não. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, esteve no Congresso e voltou a defender a doação de empresas, posição já levantada por ele no julgamento do Supremo que impediu o financiamento empresarial de campanha. Se vai precisar de dinheiro, se as campanhas continuam caras, o sistema econômico continua interessado no resultado das eleições e vai buscar meios de participar de alguma forma. Também no Congresso, mais cedo, o ministro da Fazenda pediu a manutenção dos vetos. O valor dos vetos somam 2 CPMFs. Então é muito dinheiro que a gente tem que evitar de gastar nesse momento para não ter mais impacto nos impostos. E já no início da noite, o presidente do Senado, Renan Calheiros, confirmou que a sessão de análise dos vetos não aconteceria hoje. Nós vamos convocar a próxima sessão para priorizar o todo e não a parte, não o capricho. Nós vamos marcar a nova sessão do Congresso Nacional para terça-feira às 11h30. Bom, sobre a reforma ministerial, a presidenta Dilma Rousseff deve anunciá-la amanhã, mas já existem sinalizações e confirmações. Jacques Wagner, atual ministro da Defesa, deve ir para a Casa Civil, no lugar de Aloysio Mercadante, que deve voltar para o Ministério da Educação. Lembrando que Aloysio Mercadante já ocupou o cargo de ministro da Educação no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Hoje, o Ministério da Educação confirmou a saída de Renato Giannini do cargo. Luciana e Catiúcia. Obrigada, Paulo.